Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui o estudo de energia. Hoje a gente vai ver ali o que a gente chama de energia potencial, que é uma base ali do que a gente tem na energia da primeira série, da que a gente chama de energia mecânica. Vamos só relembrar um pouquinho a aula anterior, aquela confusão lá de loucura dos átomos. A gente sabe que no átomo a gente tem o núcleo e a eletrosfera, onde fica ali os elétrons constituídos de leptons. E a gente dentro do núcleo tem os prótons e nêutrons constituídos de quarks. E o que gruda esses quarks ali é o que a gente chama de gluons, que são subpartículas que envolvem força ali, mas também tem os outros bósons para força fraca, os gluons são para força forte. E ali você tem cargas elétricas entre prótons e elétrons, então você tem a atração entre eles e repulsão entre os próprios prótons por causa dessa carga elétrica, tudo aí por causa da força eletromagnética, está associado aí com a partícula do fóton. E você tem aí tudo constituído de massa, os quarks constituídos de massa, os leptons também, aqueles que constituem os elétrons, e tudo associado aí à força gravitacional, que talvez esteja aí o graviton por trás disso. Então, pegando que tudo é feito de átomo e tudo está constituído dessas partículas, a gente vai pegar também o conceito de energia em cima dessas forças. Essas quatro forças fundamentais a gente vai concentrar em duas, a força eletromagnética e a força gravitacional. A força eletromagnética e gravitacional está associada ali com a natureza elétrica, natureza magnética e a força gravitacional está associada com a natureza da massa, natureza gravitacional. Então, pegando aqui a primeira que a gente vai associar para isso tudo. Quando a gente tem todo o corpo formado aí por átomos e formado aí pelos quarks e tudo mais, são dotados de massa. E todo o corpo que é dotado de massa cria ao redor dele, cria no espaço ao redor dele, uma deformação, ou seja, ele deforma o espaço por causa da massa. Então fica um pouquinho mais deformadinho. Então as coisas começam a querer vir para cá, porque quando a gente deforma uma cama, o exemplo da cama é um exemplo clássico. Quando a gente coloca uma bola de boliche em cima de uma cama e ela fica pesada e deforma ali o colchão, o lençol, coisa assim, essa deformação faz com que tudo que fica em volta seja atraído, caia como se fosse um ralo, né? Cai em cima dessa bola. Então toda vez que a gente tem uma massa no espaço, vai querer deformar o espaço. Quanto mais massa tiver, quanto mais partículas tiver com massa, mais o espaço vai ficar deformado. Nessa deformação que tem no espaço em volta, a gente costuma associar ali que essa região deformada tem um campo. Esse campo tem a natureza gravitacional, porque houve essa deformação por conta da massa. Então toda a massa que tiver dentro desse campo vai ser atraído. Massa atrai massa, é o conceito de Newton. Então a Terra aqui cria ao redor dela um campo gravitacional. Esse campo gravitacional aqui, todo objeto que tem massa, ao passar por esse campo aqui vai ser atraído. Então, por exemplo, a gente tem a Lua. A Lua tem massa. Então, a massa da Terra e a massa da Lua faz aparecer uma força de atração entre elas. Porque massa atrai massa, Lua tem massa, está dentro do campo gravitacional, vai haver ali força atuando. Se eu tenho, por exemplo, um asteroide passando aqui longe do campo gravitacional da Terra, nem vai ser sentido por ela. Então, não vai acontecer nada. Agora, se eu tenho algum asteroide passando aqui, ou algum meteoro que está caindo para perto da Terra aqui, todos que têm objeto têm massa sentirão essa atração, sentirão essa força com que a Terra está atraindo. Então, por ter força, esse campo em volta ali, a gente chama de forças de ação à distância, porque são forças de campo, são forças, interações que estão à distância, não estão em contato, não estão em proximidade. Por ter campo aqui e por ter essa força, vai associar também ali uma energia. Essa energia a gente chama de energia potencial. Do caso aqui, gravitacional, porque tem a natureza gravitacional, tem a natureza de massa. Toda energia potencial está associada a alguma força. E a energia potencial aqui gravitacional vai estar associada com a força gravitacional, que a gente vai traduzir mais como peso, que é uma consequênciazinha ali. Então todo objeto que tem peso pode aparecer energia potencial gravitacional. Mas não depende só de ter força, depende também de ter ali uma certa distância ao corpo que produz esse campo. Aqui a gente sempre vai estar na Terra, então o campo gravitacional de importância aqui é o da Terra. Todo objeto que tem massa cria um campo gravitacional, só que a Terra é tão gorda, tem tanta massa, que o campo gravitacional dela meio que extrapola todas as outras, que é criada ali. Então eu crio campo, você cria campo, seu pai que está do seu lado cria um campo gravitacional. Então, qualquer massa que estiver perto de você, massa atrai massa, serão atraídos. Mas é tão insignificante essa força de atração, em comparação com a Terra faz, porque o campo da Terra é tão mais intenso, que a gente só vai considerar o campo da Terra.
Então, a gente vai falar que não depende apenas da força, mas depende também da distância, a energia potencial depende da distância que o objeto de massa se encontra dentro desse campo. Quanto mais afastado tiver esse campo, quanto mais o objeto estiver afastado do campo, a gente fala que ele tem uma energia potencial maior, ele tem uma potencialidade de transformar aquela energia que ele tem ali dentro desse campo em energia cinética. Vamos de novo. O que seria isso? Energia cinética é a energia do movimento. A gente vai ver uma aula só para isso. Se eu tenho, por exemplo, um objeto aqui, se eu tenho um objeto e eu solto esse objeto, ele começa a entrar em movimento. Para ele entrar em movimento, ele precisa de ter energia para se movimentar. Só que a gente sabe que na natureza a energia não é criada. Ele simplesmente não apareceu uma energia aqui para fazer com que ele caísse durante esse movimento. Para acontecer isso aqui, ele tinha que ter uma energia antes para depois ser transformada em energia de movimento. Essa energia antes que a gente chama de energia potencial. Ele tinha uma potencialidade ou uma energia aqui meio que acumulada, mas é feio pensar acumulada, mas é como se fosse uma energia que é acumulada no qual pudesse transformar a energia em movimento. A energia acumulada é feio. A gente pensa assim, pô, quem é mais gordinho então tem mais energia acumulada? É e não é. Mas é só falar que assim, ele tem mais potencialidade de transformar aquela energia que ele tem ali acumulada ou que ele tem ali dentro dele para transformar em movimento. Então é meio que assim, se fosse sobreviver ou se fosse para correr mais, se o gordinho fosse mais bem preparado físico, ele ia durar mais tempo, ele tem mais cargas energéticas que duram mais tempo que o magrinho, por conta do seu acúmulo ali de gordura. Mas não é que ele tem energia acumulada, não é que eu acumulei energia, mas é que ele tem mais potencialidade, ele tem mais chances de transformar o que ele tem ali em energia de movimento, em aguentar mais o trampo ali. Então a gente fala que um objeto ele tem essa energia potencial de transformar isso em outra energia, que no caso aqui vai transformar em energia de movimento. Porque a energia não pode vir de nada, né? Então esse movimento aqui veio de uma energia que tinha antes, que é essa potencialidade. Mas ela aparece por quê? Do além? Não. Ela aparece porque esse corpo tem massa e ele está dentro de um campo gravitacional. Todo corpo com massa dentro de um campo gravitacional tem uma energia potencial associada a ele. E quanto maior for a altura, ou quanto maior for a distância que ele se encontra desse corpo, ou do nível em que ele vai estar, do chão, que a gente vai dizer assim, do corpo que gera esse campo gravitacional, maior vai ser a sua energia potencial, porque mais capacidade ele tem de transformar em movimento. Então o que eu vou dizer? Pensa que eu tenho um corpo com massa, uma maçã, por exemplo. Todo corpo que é feito por partículas tem massa. Então essa maçã aqui, todo corpo com massa tem peso, tem uma força-peso associada, que peso é massa vezes gravidade. Para ter peso tem que ter massa. Então essa maçã ela vai cair, vamos supor que cai de uma certa altura aqui, sei lá, 2 metros. Ao cair aqui, ela vai transformar, ela estava paradinha, vou começar a soltar, ela vai começar a cair. A energia potencial que ela havia acumulada aqui, que ela tinha porque estava dentro de um campo gravitacional, a Terra está aqui embaixo, então ela está dentro de um campo aqui, essa região toda tem um campo, e quanto maior for afastado tiver dessa superfície, mais energia potencial ela tem associada a ela. Então toda essa energia potencial aqui, ela vai transformar ela em energia de movimento, nesse caso aqui. Eu estou retirando o ar para não ter problema, porque o ar poderia fazer com que ela perdesse energia potencial em energia de atrito, que a gente chama, em energia dissipativa, coisa que a gente vai ver depois. Pode transformar em calor, sabe? Ela está indo tão rápido que ela está esquentando demais, está atritando demais. Então assim, vamos ir com calma. Por enquanto é só energia potencial, que talvez de todas as energias é a energia mais difícil de se compreender. Porque energia potencial não é algo assim associado ao movimento, não é algo que você vê no atrito, porque quando você atrita um com o outro, algum objeto com o outro, atrita sua mão não esquenta, então calor também é uma forma de energia. E quando você fala, não tem o som também é uma forma de energia. Então são todas energias mais visíveis, você vê mais o fenômeno. Mas a energia potencial é meio que assim, um quebra-galho que a gente fala para simplesmente as coisas acontecerem. Esse tipo de movimento aqui acontecer. E não desobedecer à lei de que a energia não pode ser criada, simplesmente ela é transformada. Então a energia potencial que a gente tem aqui, ela depende desse nível de altura. Então só acontece porque tem massa, porque tem peso, está associado à força, que está dentro de um campo gravitacional. Então você vai, se não compreender, só engole que à medida que eu tenho uma distância maior da superfície, maior vai ser essa energia potencial associada a ela, que mais ela pode transformar ali em energia de movimento. Se eu tiver o mesmo corpo, a mesma massa ou a mesma maçã aqui com o mesmo peso, só que em vez dela cair no chão, vai cair em cima de uma mesa,
a altura dela em relação à superfície diminuiu. Então a gente fala que a energia potencial associada a essa maçã aqui também diminuiu, porque tudo depende da sua altura de referência. Porque meio que você está prevendo aqui, olha, se a maçã cair daqui, ela vai cair como energia em relação ao chão. Então toda essa energia que ela tinha aqui, ela pode transformar ela em movimento quando chegar lá no chão. À medida que ela vai caindo, eu estou transformando energia potencial em movimento, potencial em movimento, potencial em movimento. Cada vez mais que ela está caindo, a sua potencial vai diminuindo, porque vamos supor que ela está aqui pertinho do chão. A altura que ela se encontra do chão, para eu querer fazer alguma conta, querer associar aqui a energia potencial dela, ela está uma altura bem pequenininha. Então ela tem pouca energia aqui em comparação com a que ela tinha antes. Só que como ela já veio lá de cima, essa energia toda ela teve que transformar e ceder para alguém. E cedeu em quê? Cedeu em movimento, porque ela não está caindo. Então você transformou essa energia potencial em movimento. Então quando ela está aqui, ela tem um pouquinho de energia potencial, mas ela tem o restante em energia de movimento, que a gente chama de energia cinética. Então há uma transformação de um para o outro. Há esse fenômeno que uma transfere para a outra essa energia. Só que se eu tiver, por exemplo, em cima da mesa, a gente sabe que tem uma altura menor. Então ela vai chegar, essa maçã, com uma energia cinética menor, com um movimento menor, com menos velocidade, com uma energia menor. Vai ter consequências menores, por exemplo, quando a gente deixa o celular cair dessa altura aqui, está falando aqui e simplesmente cai, não tem um risco maior de esbufetar no chão e despatifar do que quando a gente está mais perto do chão e simplesmente caiu do bolso. Isso está tudo associado a essa energia potencial. Aqui em cima, mais alto, quanto mais perto que você estiver falando, ela tem uma altura maior em relação ao chão. Então ela tem mais energia associada aqui, ela tem mais potencialidade de transformar essa energia em movimento e cair com mais energia no chão e cair com maior velocidade no chão, ou seja, esbufetar mais. Se você tira ela do bolso aqui, o bolso está mais embaixo. Então você tem menos energia potencial associado e você tem ali menos energia cinética ou menos energia de movimento ao chegar no chão, com menos velocidade. Isso faz com que talvez não esbofete tanto o seu celular. Isso tudo é consequência. Por exemplo, você está ali lavando a sua vasilha e vamos supor que sua torneira fique muito perto da pia. Quando você joga água lá, a água não espalha muito para os lados, não, porque ela tem pouca altura para poder transformar essa energia que ela tinha de potencial em movimento. Então ela não espalha muito. Agora, se você tem uma torneira que é muito alta e o fundo da pia é alto, a água vai cair e bate assim para todos os lados, faz maior estrago, ou então joga assim água para todo canto, porque você tinha mais energia lá em cima para ser transformada aqui embaixo. Meninos, por exemplo, quando você está lá no banheiro lá e mirando lá, se você mira muito alto, se você está assim em pé, é capaz de a sua água bater na água da privada e espalhar para muito lado, fazer muita confusão. Então, se você não está afim de fazer muita confusão, você senta, porque você diminui a altura ali entre a sua água e a água da privada. Isso faz com que espalhe menos. Então, se você é um pouco acanhado, está na casa de visita e você não quer fazer muito estrago, vá sentado, que aí espalha menos água. Mas isso tudo por quê? Você vai lembrar de mim da física. Porque a física está nos dizendo, quanto maior a altura, maior a potencial, maior chance de você transformar essa energia aqui em movimento e quando chega lá para bater, você já vem com muita energia, então tem chance de espalhar, vem com muita velocidade, né? Tem chance de se espalhar para todo canto. Então isso aí a gente pode associar essas energias potenciais a esses fenômenos. Então aqui a gravitacional está associada aqui com a força. Força-peso, toda potencial é associada a alguma força e aqui a gravitacional está associada com a força do peso, porque tem massa. E depende sempre do nível da altura. Então a gente fala que energia potencial gravitacional é mgh, porque peso é massa vezes gravidade. Então depende de que todo corpo que tem massa e se encontra a uma certa altura ou um certo nível em cima de uma referência, pode ser o chão, normalmente é o chão da Terra, ou em cima de outra superfície, dependendo do seu probleminha, sempre vai ter uma energia potencial gravitacional. Sempre. Então assim, eu não preciso falar, você vai pensar. Sou uma pessoa que estou em cima de algum lugar, em certo nível, eu tenho uma massa, eu tenho um objeto, sou um objeto, eu tenho potencial gravitacional. Tem potencial gravitacional sempre. Agora, se você já está no chão, vamos supor que a maçã chega no chão. Por mais que ela tenha massa, ou por mais que ela já tenha peso, ela não tem uma altura associada aqui com o chão. Então a gente fala que ela não tem potencial gravitacional aqui. Ela pode ter outras energias envolvidas, mas a gravitacional aqui ela não tem. Tá bom? Vamos para a próxima potencial. A outra energia potencial que a gente tem associada aqui aos campos está na energia potencial elétrica.
toda carga, todo objeto que tem carga, todo corpo que tem uma natureza elétrica, produz em volta dela um campo de natureza elétrica. É idêntica, mas a mesmíssima coisa que a gravitacional. O objeto de massa produz em volta dela um campo gravitacional. Objeto que tem características de carga produz em torno dela um campo elétrico. Só que nesse campo elétrico aqui só vai acontecer fenômenos e ações se eu tiver um outro corpo que também tem uma natureza elétrica. Ou seja, um outro corpo aqui, uma outra partícula, outro objeto, no qual tenha cargas ali associadas. Se eu não tiver cargas, não vai acontecer fenômeno nenhum. Mas se eu, por exemplo, coloco aqui um elétron ou coloco um corpo que esteja com excesso de elétrons, que tem uma natureza de carga aqui em excesso, cargas com cargas irão sentir. E se está dentro desse campo aqui, vai aparecer uma força aqui entre eles, nesse caso de atração, porque são cargas opostas. E essa força a gente chama de força de natureza elétrica e de força elétrica. De novo, se eu tenho força, se eu tenho campo, eu tenho uma energia associada. A energia que a gente vai ter associada daqui é a energia potencial elétrica. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um objeto com cargas, então tem que ter cargas atuando ali. Se eu coloco simplesmente, por exemplo, a maçã aqui, só que essa maçã ela não tem excesso de elétrons nem excesso de prótons, então não vai acontecer nada, ela só tem massa associada a ela, então não vai sentir nada, é como se assim fosse completamente estranho. Ou se eu coloco aqui, vamos supor que aqui é um próton, aqui é um elétron, se eu coloco um nêutron aqui, também não tem cargas ali associadas, então não tem nenhum fenômeno de natureza elétrica. Mas beleza, se eu coloco um elétron e um próton aqui, que a gente sabe que tem natureza elétrica, então vai ter ali uma ação entre eles que vai ser uma força de atração, entre eles nesse caso força de atração. Se eu colocasse uma outra carga positiva aqui, seria uma força de repulsão. Poderia ser que uma força de repulsão, a gente coloca o E só de força elétrica, só para diferenciar esse índicezinho. Bom, se há forças, está dentro de um campo, então a gente vai associar a energia potencial. Então primeiro tem que haver carga, tem que ter uma natureza de carga e tem que ter o que a gente chama de potencial, estar dentro desse campo com potencial elétrico. Isso aí é uma preocupação nossa que a gente vai ter apenas na terceira série. Lá para o terceiro ano a gente vai preocupar com isso. Só estou te apresentando aqui para te mostrar que existem essas energias potenciais. Então, a natureza gravitacional fica com energia potencial gravitacional. A natureza elétrica da matéria tem energia potencial elétrica. Toda energia potencial está associada à força. É a força elétrica vezes aí a condição que a gente encontrou, que é o potencial elétrico. Quanto maior for o potencial, maior a energia potencial. E esse potencial depende muito da carga, do tipo. São coisas mais chatinhas que a gente vê lá na terceira série. Mas só para te mostrar que as naturezas têm suas energias potenciais. Porque simplesmente o elétron está tipo, de boa aqui parado. Aí você colocou um próton aqui, em que ele criou um próton muito grande, tipo, com uma carga muito intensa. Criou em torno dele um campo aqui, um campo de natureza elétrica. Então, se eu tenho coisa elétrica, coisa com natureza elétrica dentro de um campo, vai haver ali uma força. E essa força vai fazer com que haja aqui movimento. Então, essa carguinha aqui, por exemplo, vamos supor que ela seja bem mais leve que essa, ela vai se movimentar. Ao movimentar, você tem aí energia de movimento, energia cinética. Então, essa energia de movimento ela tem que ter nascido de algum lugar. Ela tem que ter sido transformada de algum lugar. Veio de algum lugar. Veio de onde? Bom, transformei para energia de movimento, tinha que ter uma energia potencial associada aqui. E já que é uma carga, então é associada a potencial elétrico. Quanto mais afastada aqui numa carga positiva, menor o potencial. Quanto mais próximo, maior o potencial. Mas isso inverte com cargas negativas. Ou seja, tem suas regrinhas, mas tem a mesma ideia. É uma força elétrica associada aqui com certa forma a distância que se encontra dentro desse campo. Tá bom? Então, de novo, potencial elétrico. Mas assim, zero preocupação para a gente na primeira série. Isso aqui é só tô te mostrando. O que a gente vai preocupar é com a próxima agora, que a gente chama de potencial elástico. Por último aqui, a energia que a gente vê é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica é um pouquinho diferente da natureza da gravitacional e da elétrica, porque elas não apresentam campo. A energia elástica aqui está associada mais a molas e elásticos, mais associada ainda a molas, porque obedece a uma lei que a gente chama de lei de Hooke, do indivíduo que encontrou essa proporção. O que acontece? Vamos supor que você tem uma mola mesmo, aquelas que você vê ali em um monte de aplicação que a gente tem. Quando você comprime uma mola, o que ela quer fazer? Você tem que apertar ela bem, né? Para ela ficar comprimidinha. O que ela quer fazer? Ela quer voltar ao normal, né? Se você solta assim, aquelas molas de brincadeira, você comprime ela não volta ao normal. Ou quando você estica a mola desse jeito, o que ela quer fazer? Né? Voltar. Então, essa força que aparece quando a gente está simplesmente comprimindo ou expandindo ela, essa força é uma força assim, natural de se acontecer.
É o que a gente chama de força restauradora. Ela quer voltar ao equilíbrio, ela quer voltar do que ela era normal. Você pega a mola assim molenga, ela está desse tamanho mais ou menos. Se você comprime, ela quer voltar. Se você estica, ela quer voltar também. A gente chama de força restauradora. Aplicada essa força restauradora nas molas, a gente chama de força elástica. Está associada a isso. Essa força elástica, ela dá pela fórmula de Kx. O K é a constante elástica, é um valor numérico que vai aparecer ali para falar de cada tipo de mola. Então, uma mola mais dura, que é a mola bem mais difícil de comprimir, ela tem um K muito alto, o valor do K é muito alto. Uma mola mais molenga, que você estica fácil, comprime fácil, ela tem um K aqui bem baixo. Então, é algo específico da mola. O que vai acontecer de uma situação para outra, se você estica ou comprime, é o que a gente chama de deformação, que é o valor do X aqui. Essa deformação é o tanto que você está esticando ou o tanto que você está comprimindo, a deformação da mola. Então essa força ela é proporcional. Se você comprime muito, ou seja, no caso, se você deixar bem pequenininho, nessa compressão aí você tem uma força maior. Se você estica muito, essa deformação de expansão aí, ela tem uma força muito maior. Então ela é proporcional a essa deformação, ao tanto que você deformou. Então se você tinha, por exemplo, a mola tinha 20 centímetros normais, e você comprimiu, fez uma deformação com que ela tivesse aqui apenas 5 centímetros, se ela tinha 20 e ficou em 5, ela tem uma deformação aí de 15 centímetros. Ou você tem uma mola de 20 centímetros e estica para ela fique com tamanho de 35. Então qual foi a diferença de tamanho? Era 20, foi para 35, deformação de 15 também. Então essa deformação está ligada aí ao tanto que você tinha antes e o depois. Essa associação seria a diferença, esse delta. Tá? Então é a deformação da mola. Isso então é uma força elástica e ela é engraçada porque, por exemplo, você tem ali, vamos colocar de exemplo do estilingue. Finge que o estilingue é uma mola porque o estilingue é feito de elástico, o elástico nem sempre obedece essas leis aqui, mas vamos supor que ela obedece essa lei de Kx aqui. Quando você tem a bolinha ali, a pedra no estilingue e você estica, ao esticar o estilingue ali, você está aumentando a força ali elástica de forma com que você solta ela vai mais intensa, né? Vai mais longe ou coisa assim. Quanto mais você estica até um certo limite, antes de estourar ou coisa assim, ela vai o mais longe possível. Podemos associar isso com energia. Lembra que energia pode estar associada com força, energia está associada a alguma coisa com movimento. Quando você pega e estica o estilingue e vai transformar essa pedrinha lá, vai movimentar ela, o que você está fazendo com a pedrinha? Você está fornecendo ali uma energia ou associando ali uma energia potencial, só que como apareceu uma mola aqui ou um elástico, é potencial elástico. Então, quanto mais você for esticar, ou mais ter essa deformação aqui, maior energia que você pode fornecer para a pedrinha ir mais longe, transformar em movimento. Então, está associada ali a energia potencial elástica, associada de novo a uma proporção com a força elástica. Aqui, para obter a fórmula da energia potencial elástica, requer aí uns princípios ou umas continhas mais elaboradas. Então, simplesmente você pode falar que está associada aqui com a sua deformação ao quadrado. Então, quanto mais você deforma, mais intensa essa energia associada para essa pedrinha, mais longe ela poderá ir. E associada com o tipo de mola também, ou tipo de elástico, porque depende do seu K. Se ela é muito dura, muito intensa, é claro que você precisa fazer muita força para esticar, mas é assim que ela soltar vai ser mais violenta. Ou se ela é muito molenga, ela não vai muito longe, porque o K aqui é bem baixinho, então é fácil de esticar. Se é fácil de esticar, porque ela não vai muito longe. Então essa energia potencial está associada a isso. As nossas energias, então, vão se concentrar muito em gravitacional, potencial gravitacional e potencial elástico, que é o que a gente vai ver mais nesses casos. Vamos ver um exemplo dessas cada coisa em números e a forma que vai ser cobrada. Bom, para começar, em qualquer exercício que a gente for ter de energia, a gente nunca vai querer te falar assim, o corpo já tem essa energia, o corpo calcula a energia através de uma energia que eu já te dei. Não, normalmente você vai ter que olhar para o corpo, olhar para a situação e ver quais são as energias associadas ali. As primeiras que a gente tem que associar são as energias potenciais. Muito na maioria dos casos dos exercícios vão ter essas energias aparecendo aí. Mas qual o potencial que vai ter? Qual que eu vou ficar atento? O elétrico a gente deixa só para o terceiro ano. Não vai ter nenhuma conta com energia de potencial elétrico. Então sempre vai ter ou gravitacional ou elástico. A maioria dos exercícios vai querer associar essas energias potenciais com as outras energias cinéticas também. Existe um outro exercício que apenas mexe com energia potencial, um outro exercício que apenas mexe com energia cinética, mas normalmente vai mexer com energia potencial e cinética, isso é a energia do movimento. Próxima aula a gente vê. Então, só para a gente ver aqui e identificar qual energia que eu vou ter que associar. Primeiro, eu vou perguntar para o corpo se ele tem massa. Pô, é um corpo, tem massa, óbvio que tem massa. Então, sempre vai estar massa associada ali, ok? Mas isso não me dá muita suspeita, porque eu posso ter a energia potencial gravitacional,
ou posso ter energia potencial elétrica. Elástica. O negócio é, o seguinte, a elástica é muito de cara. Porque a elástica vai ter que ter uma mola associada. Falou de mola, tem elástica. Falou de mola, tem elástica. Não foge. Falou de mola, tem elástica. Mola ou elástico tem potencial elástico. Então aqui é só para ver ou observar que eu tenho que identificar que nesse potencial elástico, lembrando da fórmula, é Kx2 sobre 2. Eu tenho que ter algumas coisas aqui para poder identificar. Talvez eu tenha te perguntando qual que é o x, qual que é a deformação, ou eu te pergunto qual que é a constante, mas eu tenho que te dar outras suspeitas por isso. Mas se eu quero simplesmente calcular a energia para mim, potencial elástico, você vem e taca as informações que eu te der suficientes para isso. Só lembrando que nas unidades, normalmente as deformação vai vir em centímetro, porque uma mola é difícil você contrair muito. Uma mola normalmente, você não tem molas de 2, 3 metros, normalmente as molas são pequenininhas. Então você fala assim, uma régua é o suficiente para medir essa deformação. Então normalmente eu te falo em centímetros, só que toda a unidade minha tem que estar em metros. Então 20 centímetros eu tenho que já tacar, antes de qualquer coisa, observar que é 0,2 metros. Para eu colocar na minha continha, sempre. Eu já tenho que jogar isso de informação já, tá? Antes de colocar na fórmula. Então você vai pegar o que eu já te dei de informação, o seu K é 100, o seu X, nesse caso aí, é 0,2. Normalmente, 98% dos casos eu vou te dar em centímetros, eu preciso que você volte para metros para mim. 0,2 ao quadrado sobre 2. E faz continha. Aí aqui é só continha, só matemática. 0,2 ao quadrado eu posso falar assim, ó, que é 100 vezes 0,2 vezes 0,2. Dividido por 2. Um pouquinho de matemática aqui cortando, aqui fica 0,1. Esse 0 com 0,1 fica 1, cortei uma casa. 10 vezes 0,2 dá 2. Então a energia associada aqui é 2 e toda energia é dada em joules. Aí esse caso aqui, olha, esse caso aqui é o seguinte, tem massa? Tem massa. Esse objeto aqui, olha, o que acontece? Eu tinha uma mola aqui que estava associado com um objeto de massa aqui. Beleza, mas aqui eu sei que eu tenho potencial elástico. Só que todo objeto de massa eu tenho que perguntar se ele tem potencial gravitacional, porque potencial gravitacional está ligado com a massa. Mas além de estar ligado com a massa, está ligado com uma certa altura do chão ou do nível. Então, nesse caso aqui, como o objeto já está no chão, eu não tenho potencial gravitacional. Mas esse caso aqui é um objeto com massa que encontra numa certa altura. Então, ele tem potencial gravitacional de graça, de cara. Então, se eu for calcular aqui o potencial gravitacional nele, nessa situação, quando ele está a 2 metros do chão, é só pegar a energia potencial gravitacional, que é dado por massa, vezes a gravidade. Todos os casos que eu for trabalhar na Terra, gravidade aqui vai ser 10, arredondando para 10. Se eu estou mexendo com energia na Lua e Marte, aí eu te dou a gravidade do planeta. Mas a maioria das coisas é na Terra, então a gravidade é 10, então já vem de graça, já tem que saber. E a altura aqui é de 2 metros. Então, já está transformado na unidade que eu preciso, então é só calcular. Aqui vai dar 100 joules. 100 joules. 100 joules caso eu esteja referendo com o chão. Mas se eu tiver que colocar como referência aqui a superfície da mesa, aí eu tenho que considerar, bom, se minha mesa tem 100 centímetros, que em outras palavras ela tem 1 metro, é só para treinar isso aí, qual que é a altura que ela se encontra da mesa? 1 metro. Então qual que vai ser a minha energia associada aqui, caso ela caia em cima da mesa? Eu refaço a conta. Energia potencial gravitacional é a massa, 5, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1. Então vai ser de 50 joules. Então, o mesmo objeto aqui tem energias diferentes de acordo com o seu nível de referência. Porque vão acontecer situações diferentes. Porque se ele cair aqui, toda a energia que ele tiver acumulada em potencial, desconsiderando outros problemas, vai ser transformada em movimento. Aqui ela cai mais feroz. O movimento aqui é maior, ou a velocidade é maior, ou a energia de movimento aqui é maior. Aqui, por estar mais pertinho aqui, o movimento vai ser menor, a energia associada vai ser menor, a velocidade menor. Tranquilo? Então, energia potenciais a gente vai associar a isso. Essa é a primeira parte. Se fosse uma questão de prova, questão de vestibular, a primeira parte da questão é, calcular isso aqui. Aí vai vir a segunda parte, associar com energia cinética. Aí vai vir outros fenômenos. Próxima aula a gente vê energia cinética e dá complementação para os nossos estudos, tá?